A ponta agarrou no cano. Não interessa o motivo. Agarrou. Tiro pela boca ou tiro pela rampa? Então, eu vou te falar a minha experiência, assim, no que eu vi acontecer e como que as pessoas procederam. Como você até deu um spoiler aí, né? O revólver, como que vai fazer o revólver? Para você bater pelo lado onde está o tambor ali, fica ruim, né? A principal coisa que tem que tomar cuidado é o raiamento, não estragar ali o raiamento, né? Então eu vou te contar a história que aconteceu com um amigo. Um amigo tinha uma 765 e aí ele disparou, ele deu vários disparos, foi batendo um projétil atrás do outro. Ficaram acho que uns 3 ou 4 projéteis dentro do cano. Isso é herói, hein? Aí ele me ligou, falou, cara, eu tô tentando furar aqui para bater. Eu falei, não, cara, não traz aqui na oficina que a gente vê isso. Isso lá na década de 90 lá. Aí ele levou lá na oficina do meu pai lá, eu desmontei, tirei o cano, falei assim, cara. Aí ele já tinha até furado um pouquinho. Aí eu arrumei um negócio, uma válvula de carro, né? Fiz uma ponta para ela bater no projétil e não correr assim para a lateral do cano, né? E fui batendo bem devagarzinho para as munições sair para a câmara, porque estava tudo próximo à câmara ali. Então fui batendo devagarzinho, saiu uma, saiu a outra, com muito cuidado para não bater no raiamento, para não estragar o raiamento da arma. E revólver eu já vi alguns parar no cano e o pessoal bater da frente para a traseira mesmo, né? Não, revólver não tem jeito, né? Porque a forma que o revólver é feito, você não tem como enfiar um treco por trás. Então. Mas foi assim, só essas 2 vezes que eu vi, né, acontecer de parar no cano, assim. Não, mas não saboneta, não. Se acontecer com a sua arma, a sua G2, a sua G3, você vai bater pela bunda ou vai bater pela boca? Olha, cara, eu vou falar o que eu falei antes. Eu vou falar o que eu falei antes, que era o meu pensamento antes, né? Eu ia verificar onde que o projeto tinha parado. Se ele parou muito próximo à saída, eu bateria para ele sair por lá. Se ele parou na entrada da câmara ali, já ali no comecinho do raiamento, eu bateria para ele sair por ali. Exato, isso. Não, lógico que se fosse tirar, eu ia seguir o exemplo do Val, né? Se agarrou no meio do cano, lógico, da rampa pro início pro final do cano, né? Para não ter perigo de danificar lá o pouco de coroa que o cano tem, né? Ele sai de fábrica com um acabamento. Eu vou te falar, foram muitas pancadas para o projeto soltar. Projétil, o que era? Pintado? Era pintado, o que eu sempre uso é o projétil pintadinho, bonitinho. Eu fiquei muito surpreso com a pressão que o projétil fica preso. Eu achava que era um negócio que você dava um tapinho e ele saía. E não foi. Você já tirou projétil preso em cano, Valdo? Já. Já? Cadê já o apoio? Aquele que eu falei lá da 765. Não, mas foi você que tirou? Foi seu pai? Não, fui eu que bati lá. Eu pus até um pano. Tá bom. O Opoim chegou. Você já tirou algum projétil engastalhado em cano, Opoim? Já? Como é que foi? Conta pra nós. Eu primeiro coloquei ele lá, né, de propósito. Um de 380, depois saí martelando e ele saiu do outro lado. Pronto. Pelo menos só para ver a marca do enraiamento da minha pistola 380 há 29 anos atrás. Vai lá, japonês, conta para nós aí. O que você perguntou para nós? O que você tem de novidade? Não tem novidade nenhuma, zero novidade. Porque, então, na verdade, você está estabelecendo uma regra que ela não se aplica a necessariamente todos os casos, né? Você tirar pela boca, tirar pela rampa. Como já citado por alguém aí, acho que foi o Valdo, se você vai tirar projétil que ficou preso no revólver, por exemplo, não tem saídas, tem que sair pela boca. Mas, via de regra, se você puder, você tem que sempre fazer por trás pela câmera e não pela boca. Em primeiro lugar, para você não correr o risco de machucar a coroa do cano. Que esse é o principal risco. Em segundo lugar, tem pessoal aí que fica meio noiado de você passar o projétil no sentido contrário daquele que ele foi destinado a sair.
Mas acho que isso aí já é uma consideração secundária. Mas a princípio você tem que sempre procurar fazer a retirada pela câmara. Só que isso depende também do tamanho do cano que você está trabalhando, né? Eu tive um Porque vocês estão engastalho da citando, 24 polegadas. porque vocês estão citando questões acontecidas com arma curta. Uhum. Agora imagine você ter que desalojar um projétil de 7 milímetros de jaquetado que ficou preso num cano de 26 polegadas. E aí? Como é que você faz? Pois Depois é, de você ter sentado e ter chorado, né? Como é que você faz? Você acha que você vai pegar um polímero lá e bater de martelinho assim, tuc, 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 tuc? é na Não porrada vai. mesmo, né? Também não vai sair na porrada, cara. Uai, como é que sai essa candice? Comendo ele Ah, devagarzinho? e aí não. Isso, imagina. Tem várias outras técnicas para você tirar. Desde você usar uma prensa hidráulica até você fazer uma carga fubasística só para fazer o projeto sair. Mas tem jeitinho de você fazer isso. Você não pode fazer simplesmente a Não, carga lógico. fubasística e jogar lá. Você tem que Caraca, preencher. até Você tem que prensa. preencher. Prensa hidráulica. Puta merda. Com água, né? Com água. Com água ou com óleo, né? O que você tiver à mão. Com Cacete. graxa, né? Graxa. Qualquer fluido, né? Você pode fazer a mesma coisa com a carga fubá. Assim, você põe uma, tipo, cano comprido, você põe 2 grains de pólvora. Qualquer pólvora. Pode Só até pra ser dar uma, pólvora preta. só pra dar uma Só para dar uma cuspida. cuspida. Aí você enche o cano de algum fluido, pode ser água, o óleo. Aí você faz o disparo e ele sai também. Mas você tem que saber o que você está fazendo, né? Você tem que saber, mais do que saber o que você está fazendo, você tem que saber o que você não pode fazer em qual ocasião. Tem vezes que você tem que fazer exatamente isso que o Valdo falou, você tem que furar o projeto, senão ele está num engastamento tão forte que se você não fizer isso, você não consegue aliviar a pressão do engastamento, o negócio não vai sair sem você estragar o cano, né? Ah, chega a esse Porque ponto também. chega esse ponto porque tem, por exemplo, vocês estão partindo do princípio de projeto de 9 milímetros preso. E se for de 7 milímetros, 6 milímetros, de 22, a vareta que você tem que colocar lá, ela acaba sendo mais fina. E aí ela vai acabar absorvendo e vai acabar fletindo lá dentro e não vai conseguir transferir a força necessária para você desalojar o projeto, entendeu? Então, o negócio ele tem algumas complicações que elas não são aparentemente assim, parece que é fácil, mas não é não, cara. Você tem que fazer isso a ponto de não estragar a arma. Porque, por outro lado, quando você usa uma vareta de aço, por exemplo, o que acontece? O que pode acontecer? Eu já vi acontecer muito isso. A vareta de aço ela é mais dura do que o projétil, porque normalmente o projétil é jaquetado de cobre ou ele é de chumbo, certo? Aí o que você faz? Você está batendo na cabeça do projétil, se você estiver indo pela boca, por exemplo, ou na bunda, tanto faz. E aí você está expandindo o projétil, né? Você está batendo no meio, ele está expandindo. Ele vai Ele fazer vai isso aqui. aumentando o engastamento. E aí você vai piorando a situação. Quanto mais você bate, mais você vai causando esse efeito. E aí, como é que faz quando começa a acontecer isso, entendeu? Você bate Às com vezes mais você não força. tem nem a opção de ir pela frente ou por trás. Mas, via de regra, o melhor mesmo é você tentar fazer a retirada ou desalojamento por trás. Dependendo como for do revólver, é até aconselhável você tirar o cano para fazer a retirada. É uma, né? Ou seja, desmonte total. Então, mas eu já tive que fazer a retirada de projeto de jaquetado de cano de diâmetro pequeno. Não é fácil. Eu Nesses não casos, gosto. a gente, no final das contas, quando tem uns casos assim, eu acho que é melhor tirar com prensa hidráulica. Eu dei sorte, né? É sem sofrimento. Dá trabalho, é um puta trabalho sujo do cacete, mas não tem sofrimento. Porque, pode acontecer tanta coisa quando você está desalojando projétil preso no cano, cara. Uma delas é essa. A outra delas é você fazer... o projétil ele acaba alargando porque você está martelando ele, você acaba perfurando o próprio projétil, cara. Se for de chumbo, não sai nunca mais, cara. Só para registro, a vareta que eu usei, que era um vergalhão, ele não tinha as ranhuras. Era um vergalhão que era todo lisinho. Então, não tinha tanto risco, né? O vergalhão, na sua origem, ele tem ranhura nele. Então, deixa eu tocar o chat aqui um pouquinho. Bom, no caso do opoinho aí, ó, para arma de plástico, com cano de plástico e projeto de plástico,
é só usar a vareta de plástico. Pô, Ricardinho, por que eu não pensei nisso antes? Verdade. Né, o Rosinha falando com nós aqui, ó, o Rocinha. Depois desse processo do vergalhão, surgiu o tiro a esmo. Já era o cano.